Olá, Pristecais! Meu nome é Albert e sejam bem-vindos ao Pristemática. E hoje vou estar falando sobre a representação dos números decimais. Então, lápis e papel na mão, vamos para a aula! Temos aqui então um número decimal e ele é 1/10. E já sabemos por que ele é chamado de decimal, de uma fração decimal. É uma fração decimal porque tem no seu denominador uma potência de base 10. Uma fração decimal ou número decimal tem duas maneiras de se representar. Tem essa aqui que já conhecemos, que é a fração decimal. A fração decimal. Fração decimal escrita fracionária. E temos o 0,1, que é apenas decimal. Mas, para que possamos entender sobre a escrita numérica dos números decimais, temos que relembrar o quadro das ordens. Então, temos aqui o quadro das ordens. Temos aqui, contando da direita para a esquerda, quando estamos nos referindo ao número inteiro. Então, temos aqui da direita para a esquerda, que é nesse sentido aqui, direita para a esquerda, quando estamos falando de número inteiro. Então, temos, contando em 3 em 3, unidade, dezena, centena, das classes simples. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, das classes do milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, classe dos milhões. Então temos aqui o quadro das ordens que representa os números inteiros. Então temos, por exemplo, aqui esse número. Mas qual é a quantidade que esse número aqui representa? Então vamos colocar aqui no quadro das ordens e verificar. Observe que ele é totalmente inteiro, não tem partes quebradas. Então vamos sempre da direita para a esquerda, começando sempre dessa última posição. Pegamos esses 6, colocamos aqui. Então ele é 6 unidades inteiras. Por que inteiras? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo inteiro, não é pedaço de inteiro. Então o número 5 vai ficar na segunda posição, da direita para a esquerda. Então temos aqui dezenas, temos 5 dezenas. O número 2, 2 centenas. O número 0, o número 0. O número 3 está nas centenas de milhar. Então temos aqui 300.256 unidades. E esse 7 está aqui nesta posição, nas unidades de milhão, 7.300.256 unidades. Então aqui estamos representando números inteiros, sempre vindo da direita para a esquerda. Mas como representar um número decimal? Como já vimos, o número decimal pode ser reescrito dessa forma: 0,1. Aqui é o número decimal, uma das representações dos números decimais. Então, como representar isso? Como identificar a classe desses números? Então, observa aqui, nessa primeira tabela do quadro das ordens, estamos representando os números inteiros, que equivale a essa aqui. Passando desse ponto aqui, antes das unidades simples, estendendo para cá, observa aqui, essa tabela aqui é a mesma dessa. Então, dessa parte aqui, estendendo para cá, vamos representar as partes que não são inteiras. Então, essa divisória aqui, essa reta aqui, vai simbolizar a nossa vírgula.
Aqui é nossa vírgula. Observa aqui que é nossa vírgula. Então, desse traço para cá, começando sempre da direita para a esquerda, vamos representar as partes inteiras, as partes que não são quebradas. E dessa parte para cá, que é a vírgula, dessa parte para cá, vamos representar as partes que não são inteiras, as partes decimais, as partes não inteiras. Então, nessa parte aqui que são decimais, vamos começar da esquerda para a direita. Então, temos aqui na primeira casa aqui, décimo, que equivale à potência de base 10 elevado a 1. Na segunda casa aqui temos 10 elevado ao quadrado, que equivale a 100 centésimo. Aqui temos 10 elevado ao cubo, que é igual a milésimo. E assim sucessivamente, infinitamente para cá. Então, como representar este número aqui, 0,1? Observe então que essa vírgula representa essa divisória aqui. Então, todos os números antes da vírgula, vamos colocar na parte dos inteiros. E todos os números depois da vírgula, vamos colocar na parte dos decimais. Então, aqui é 0, está antes da vírgula. Vamos colocar aqui antes da vírgula. Esse 1 aqui é decimal, está depois da vírgula, então vamos colocar depois da vírgula, que é 1. Então, lemos, observa que aqui na unidade temos 0, não temos nenhum inteiro. Então, temos apenas um décimo. Estamos na casa dos 10. Se tiver aqui 0,01, observa que esse 0 está antes da vírgula. Aqui na segunda casa, entrarei aqui, 0 aqui, e esse 1 entraria aqui nessa posição. Então, ficaria 0 centésimo, que tá o 1 está na parte dos centésimos. Então, bora entender um pouco essa questão de partes inteiras e partes não inteiras. Observa aqui, 6 décimos. Temos aqui uma fração decimal, porque tem aqui no denominador uma potência de base 10. Então, vamos pegar o nosso todo referência, que é o inteiro, e vamos dividir em 10 partes, porque aqui está indicando que dividimos o nosso todo referência em 10 partes. Temos aqui 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas vamos pintar apenas 6, porque o numerador está indicando que pegamos 6 partes aqui. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de um inteiro, eu só peguei 6 partes do inteiro. Então, não temos o inteiro completo, temos então um decimal. Então, observa que 6 décimos equivale a 0,6. 0,6. Que é a segunda forma de escrever uma fração decimal. Então, observe aqui, colocando no quadro das ordens, temos. Vamos colocar essa aqui, que vai indicar nossa vírgula. A primeira casa aqui vai ser a unidade. A segunda vai ser a dezena. Unidade simples e dezena simples. E sempre colocamos os inteiros indo para cá. Os decimais, que são as partes quebradas, o que não é inteiro, vai ser colocado nessa direção. Aqui, ó, não inteiro. E inteiro. A primeira posição aqui é décimo. E a segunda posição é centésimo. Agora observa. Aqui temos a vírgula.
Temos aqui o inteiro? Não, se tivesse o inteiro, todos os quadrinhos aqui estaria pintado. Se tivesse inteiro, seria 10 dividido por 10 é igual a 1, um inteiro. E nesse caso, não temos o inteiro. Temos o que aqui então? Antes da vírgula, 0. Então, na unidade simples, temos o número 0. 0 inteiro significa que não temos nenhum inteiro. Vírgula. Aqui temos um pedaço de inteiro. Observa aqui que temos aqui o inteiro aqui e só pegamos um pedaço dele, um pedaço do inteiro. Então temos um número depois da vírgula. Temos aqui a vírgula e vamos colocar o 6, que é a parte quebrada, que é o pedaço de inteiro, indo para cá. Então, as partes que são pedaço de um inteiro, vamos colocar nessa direção, depois da vírgula, e as partes que é inteiro, vamos colocar nessa direção, antes da vírgula. Então, temos aqui, então, 6 décimos, ou 0,6 ou 6 décimos. Observe essa fração aqui, 26 décimos. Essa fração aqui é igual a 10 dividido por 10 mais 10 dividido por 10 mais 6 sobre 10. Como já vimos que um número que está no numerador dividir pelo mesmo número no seu denominador é igual a 1, um inteiro. Então, observa aqui que temos um inteiro mais outro inteiro mais um número que não é inteiro. Mas observa aqui que temos aqui esses três retângulos. E cada retângulo desse está dividido em 10 partes, porque o denominador aqui está indicando que dividimos o inteiro em 10 partes. Então, para essa fração aqui, vamos pintar todos os quadrinhos, porque temos aqui no numerador indicando que pintamos todos os quadros. Então, vamos pintar todos os quadros, porque indica que estamos pegando o inteiro completo. Pegamos o inteiro completo aqui. Então, temos o inteiro completo aqui, que é essa fração. Mas essa outra fração, que também indica que temos o inteiro completo. Porque o numerador é o mesmo que o denominador. Então, temos aqui nesse quadrinho outro inteiro completo. Agora, observe aqui que essa outra fração aqui, 6 décimos, não é o inteiro completo. Porque vamos pegar apenas 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegamos então um pedaço de um inteiro. Um inteiro completo, outro inteiro completo e um pedaço de um inteiro. Então, como representar esse número aqui, essa fração 26 décimos, na forma de decimal? E como colocar na notação posicional aqui no quadro de ordem? Muito simples. Observe então, vamos fazer esse tracinho aqui, que vai simbolizar a nossa vírgula. Dessa posição para cá, vamos colocar nossos inteiros. E dessa posição para cá, vamos colocar os nossos não inteiros, os nossos decimais. Então, observa que temos dois inteiros. Temos um inteiro, dois inteiros. Então, vamos colocar aqui na unidade simples, dezena simples. Aqui vai ser o nosso décimo e o nosso centésimo aqui. As posições, certo? Vai ficar desta forma aqui. Então, observa que temos um inteiro, dois inteiros. Dividindo, então, ó, 26 dividido por 10. 26 dividido por 10 é igual a 2. 2 inteiros. 2 vezes 10, 20. Trazemos para aqui e subtraímos. 26 menos 26. Então, temos 2 inteiros e 6 décimos. Então, no lugar da unidade simples, colocamos 2. 2 inteiros, vírgula.
Porque antes da vírgula colocamos os inteiros nessa direção para cá, da direita para a esquerda. E depois da vírgula colocamos as partes não inteiras, que é os décimos, centésimo, milésimo e assim sucessivamente. Então, temos 2 inteiros e 6 décimos. Então, 6 vai ficar na primeira posição. Porque 26 dividido por 10 é a mesma coisa que 2,6. 2,6. Mas, na prática, basta fazer isso. Observamos aqui a vírgula. Então, antes da vírgula, temos aqui nossos inteiros, como já disse. Então, nossa primeira posição aqui, vamos colocar unidades. E na nossa segunda posição, dezenas. Depois da vírgula, vamos ter os décimos, centésimo, milésimo e assim sucessivamente. Então, temos dezenas, unidades simples e décimo. Como ler? 20. Lemos normalmente como um número natural. 25. 2 décimos. 2 décimos, porque está na posição de décimos. 25,2 décimos. 25,2 décimos.